Gerson deu esperança para o torcedor do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal te dá explicação em detalhes dessa história. Quero contar também sobre o São Paulo. E ficou revoltado com a divulgação dos áudios da partida contra o Palmeiras. Bora falar também sobre a possibilidade de Paulinho virar reforço do Palmeiras para um eventual final da Libertadores da América. Último mercado, troco do Flamengo no Palmeiras e muito mais. Fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a treta envolvendo o Flamengo e o Palmeiras tem mais um capítulo. Dessa vez, um troco do Flamengo em relação ao Palmeiras. Contei para vocês de forma exclusiva na semana passada que o Palmeiras havia contratado Felipe Teresa, atacante de 19 anos de idade, dispensado no Flamengo. Pois bem, o Flamengo contratou um jogador do Palmeiras. Trata-se de Pedro Henrique, goleiro de 17 anos de idade. O atleta estava rescindindo seu contrato no Verdão quando se acertou com o Flamengo. Ele, inclusive, já estreou pelo Flamengo no início dessa semana. Atleta que chega para o Sub-17 com uma informação importante. O Palmeiras abriu mão do atleta porque não via a futura do Pedro Henrique. Mas ficou com 30% de olho numa venda futura. Se o atleta for vendido, o Palmeiras fica com pouco menos de um terço do negócio. Só para completar, o Pedro Henrique assinou o contrato com o Flamengo por 2 temporadas. Ele havia sido contratado no fim do mês de setembro e estreou nessa quarta-feira em jogo contra o Resende pela Copa Rio Sub-17. A saída era sobre o Flamengo. Flamengo versus Sport será disputado no dia 13 de novembro, às 20h30, jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de mudar de assunto, eu só queria te atualizar que a CBF, enfim, divulgou os áudios do VAR. E dá para dizer que os dirigentes do São Paulo ficaram ainda mais revoltados, porque ficou muito claro que Ramon Abate Abel, o árbitro de campo, e Hubert Estevão, o árbitro de vídeo, estão completamente fora da realidade em relação às normas. Eles entenderam o lance do pênalti do Alan em cima do Tábua como absolutamente normal. Escorregou, a bola está passando, pode seguir. O VAR respondeu, é justamente isso. Ele escorrega, o contato é acidental e a bola está saindo da área. Total falta de desconhecimento. Até por isso São Paulo vai exigir da CBF que essa dupla nunca mais atue em jogos do tricômetro. Quero falar agora sobre o Palmeiras, mas especificamente sobre o Gerson. Contei para vocês na quarta-feira que representantes do Atlético e do Palmeiras desmentem qualquer possibilidade de negociação para que o Gerson vire reforço alviverde em 2026, certo? Mas o Gerson parece ter gostado dessa história e acabou, pelas redes sociais, causando empolgação na torcida alviverde. É que o Gerson curtiu o comentário de um torcedor alviverde que havia escrito o seguinte, abre aspas, Leila, já posso ir buscar o Gerson no aeroporto. Essa simples curtida do Gerson foi suficiente para que vários torcedores palmeirenses entendessem a deixa como olha. Palmeiras, está na hora de você entrar em ação e fazer contato. Posso assegurar para vocês, até porque conversei com o Júnior Mendonça, o responsável pela carreira do Gerson, que o Palmeiras até esse momento não procurou. Mas, se procurar, pode dar negócio. Gerson anda insatisfeito no Zenit, pretende ser negociado. O pessoal lá na Rússia também não gostou da forma como Gerson se apresentou, pelo menos até agora. E se pintar uma proposta relativamente boa, o negócio deve sair. O grande ponto é, ele foi comprado recentemente por 25 milhões de euros. E o Palmeiras já havia tentado um jogador de um nível parecido do próprio Zenit, o Wendel, por 20 milhões de euros. Palmeiras, o Zenit pediu 20 milhões de euros e o Palmeiras não conseguiu chegar a esse patamar financeiro. Será que com o Gerson aumentaria essa proposta? Informação que eu vi antes que não. O negócio só poderia sair se, eventualmente, o Zenit topasse um empréstimo ou algo do gênero. Vendendo um pequeno percentual, enfim, precisaria rolar algum plano, alguma estratégia. Não há proposta, nem conversas. Mas essa entrada, essa cavada do Gerson pode abrir alguma possibilidade. Só para completar, registrar que Palmeiras e Santos já têm data para se enfrentar. Jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele está marcado para 15 de novembro na Vila Belmiro. Com isso, o Palmeiras vai apagar os 2 jogos atrasados. O primeiro deles contra o Juventude nesse sábado no Allianz, no dia 15 de novembro, contra o Santos na Vila Belmiro. Hora de falar sobre o Palmeiras e Paulinho pode virar reforço do Verdão em um eventual final de Libertadores.
O Palmeiras não confirma e trata esse assunto de maneira super sigilosa, até para não aumentar a carga e a responsabilidade nos ombros de Paulinho. Mas é uma possibilidade real de Paulinho voltar a atuar ainda em 2025 e ficar à disposição para o jogo marcado para 29 de novembro, partida em Lima, que vai reunir os finalistas da Libertadores e da América. Você sabe, a final da Libertadores tem acontecido em jogo único. O Paulinho tem tido um processo de recuperação da segunda cirurgia muito acima das expectativas. Você vai lembrar que ele disputou a Copa dos Multiclubes, mesmo jogando muito pouco. Deixou a excelente impressão. Foi dele, por exemplo, o gol que classificou o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Mundo contra o Botafogo. Ele já havia marcado um gol também contra o Inter Miami. Participações pequenas, com no máximo 30 minutos, mas absolutamente decisivas. Só que, na volta ao Brasil, ele precisou passar por uma cirurgia para correção de uma fratura por estresse na tíbia. E o processo de recuperação imaginava-se que permitiria ele voltar a jogar apenas em 2026. O Paulinho tem apresentado ótimos sinais de recuperação. Não sente mais dores, tem feito alguns treinos físicos. Se tudo correr bem, deve reaparecer no League of Legends no fim do mês que vem. Ou seja, se o Palmeiras estiver na decisão, poderemos ver o Paulinho em campo. Verdão que começa a disputar ainda nesse mês de outubro os duelos contra a LDU. Time equatoriano, jogo de ida na casa da LDU, jogo da volta na casa do Palmeiras no Allianz Parque. Passando de fase, o Paulinho pode reaparecer. Importante registrar que, do outro lado da chave, temos Flamengo e Raça. Só para completar, em relação ao Palmeiras, Vitor Roque foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no mês de setembro. O que você pensa sobre Vitor Roque, o melhor, e Paulinho voltando para a Libertadores? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Beleza? Vai entender hoje em relação